Olá, bom dia! Ótimo dia para você que está entrando com a gente aqui pelo nosso canal do Instagram. Chega de medo e ansiedade. Nós estamos começando o nosso bate-papo com Inês e Sandra de hoje, com o tema Cabeça que não para, né? O que você quer saber sobre essa cabeça sua que não para? A minha amiga Sandra já está aqui, minha sócia, minha parceira. Vou chamá-la para entrar comigo aqui, porque essa live a gente faz juntas, para você falar com a gente ao vivo, com as duas ao mesmo tempo. Sandra, cadê você? Ah, olha ela aí, Olá, minha gente! Bom dia, Sandra! bom dia. Eu quase ia falar para você que eu não ia conseguir entrar. Tava não te ouvindo nada. Oh, meu Deus, agora tá me ouvindo? Me ouve bem? Sim. Já temos E uma você pessoa que aqui já com a está. gente. Pode falar, Sandra. Não, eu ia dizer se tá tudo legal aí para você, som e imagem, porque para mim não estava no começo. Temos Ah, duas entendi. pessoas, a Arlete e o Aloísio. Dá um joinha para a gente se tá tudo bem a transmissão da nossa live, por gentileza. Muito bem, aqui nessa nossa live você tem o seu momento para falar com a gente. Você vai receber uma mentoria nossa ao vivo, então se você quiser entrar, fazer um vídeo aqui junto com a gente, o Instagram permite que a gente entre em três ou até em quatro aqui, né? Na tela aqui de uma vez só. E nós vamos te mostrar como a ansiedade tem solução. Então vem com a gente, entra aí. Estamos recebendo aqui uns coraçõezinhos, vai falando aí pra gente se tá bacana o som e a imagem. Eu sou Inês, né, da dupla Inês e Sandra, tô aqui com a minha parceira, a Sandra própria. E vamos lá, né, Sandra? Vamos entrar aí no nosso tema de hoje, que é falar sobre essa cabeça que não para, né? Na ansiedade, essa cabeça, essa mente acelerada, cheia de pensamentos, um atrás do outro, atropelando, cobrando, deixando a gente fora de órbita, né, Sandra? Como é que é isso para você? Conta aí para mim. Aproveitando que essa live, ela justamente tem essa intenção da gente conhecer a sua história, de saber como que é isso para você, a gente vai falar da gente, de como é isso para nós. Porque muitas vezes se tem o ideal de que terapeuta, como é o caso da Inês, ou psicóloga, como é o meu caso, é um ser meio anormal. Como Você se é as perfeito. coisas. Aham, exatamente, como se a vida fosse assim, nossa, um mar de rosas, e a pessoa não sentisse nada disso. E não é bem assim, né? Nós somos, eu digo assim, que a diferença grande entre nós e a pessoa que a gente atende é que nós temos o recurso para lidar com isso. Mas a gente também parte dos mesmos sofrimentos, das mesmas dores, das mesmas angústias. E a cabeça que não para é algo meio que crônico na nossa sociedade atual. Isso não é diferente da minha cabeça. A minha cabeça também não para. Só que o interessante, né, quando a gente estava conversando sobre isso, eu e a Inês, eu comecei a refletir quando é que eu percebi que a minha cabeça tinha esse nível de aceleração, que a minha cabeça realmente estava tão complicada com essa sensação de que parecia que eu não desligava. Até eu começar realmente a fazer yoga, isso foi nos anos 2000, ou seja, já 22 anos atrás, então tem um tempinho. Eu achava que eu era uma pessoa curiosa, sabe, Inês? Eu ficava assim, Uhum. perguntando na minha cabeça as coisas, naquela questão do IC, por que será que é assim? Ah, mas e se eu fizesse de tal jeito? E eu chamava isso de curiosidade. Eu achava que eu era uma pessoa bem curiosa. Aí, numa das aulas do yoga, que envolve uma parte toda da meditação, a gente começou o exercício de concentração, que era olhar para a chama de uma vela. Eu não sei se você já fez isso, já Já fez, fiz. Inês? Sim, a meditação da vela a gente chama, né? Aí que, conforme a professora foi falando, uma professora super querida, que eu admiro demais, eu comecei a pensar, falei assim, ih, eu acho que eu tenho algum problema.
Não é só uma mera curiosidade. Exatamente, eu acho que eu tenho algum problema, porque eu não consigo de fato me concentrar. Ou, né, organizar, isso que a gente fala, controlar essa mente, controlar essa cabeça. Muitas pessoas que têm isso, que dizem, nossa, parece que minha cabeça não desliga, minha cabeça não para, e normalmente isso faz com que a gente não relaxe, a pessoa normalmente tem problemas de sono. E eu nunca tive. Então, para mim, eu era Tava tudo bem. absolutamente exato. Eu me sentia dentro daquilo que é normal. É normal ter uma cabeça que não para. É normal ficar pensando 24 horas. É normal você estar comendo, mas você não está presente, você está pensando em outra coisa. É normal você estar falando sobre uma tal coisa, daí interromper o pensamento e vir algo que extrapola. É normal você ficar devaneando sobre uma ideia, sobre algo que pode acontecer que está muito distante. Para mim, tudo isso era normal. E eu pergunto para você que está junto com a gente, ou mesmo para você que vai nos assistir no gravado, para você também era assim? Também era normal sentir essas coisas como eu sentia e considerar que está tudo joinha, né? Que está tudo bem? Bom, só para resumir a ideia, e a gente já tem algumas pessoas aqui, eu não sei se alguma delas está a fim de bater um papo ao vivo com a gente, né, Inês? Da gente Sim. realmente ajudar. Mas, enfim, depois que eu comecei todo o processo de yoga, eu ainda, inclusive, fiz uma formação de instrutora de yoga, porque eu funciono um pouco assim. Quando eu percebo alguma coisa, eu quero ir fundo, entender, saber. É aí que começou a entrar a meditação na minha vida. É aí que eu comecei a realmente entender que uma das formas que eu tinha para lidar com a minha cabeça, que até então eu chamava de curiosa, era realmente partir para um processo de aprender como meditar, aprender como respirar. E isso muito yoga, né, ajuda. Todas Ajuda. as Uhum. posturas todas as posturas do yoga, elas também ajudam a gente a pensar, focar naquele músculo que a gente está sentindo, em como a gente fica na respiração. Em alguma das posturas, quais as glândulas, né? O que a gente está estimulando, como está fazendo. E isso foi, de certa forma, para mim, libertador, porque eu comecei a Hum. entender que era possível começar a dominar minha cabeça de um outro jeito. Não que eu precisasse abrir mão da curiosidade, mas essa curiosidade, ela precisava ter um foco, ela precisava ter um tempo para começar e terminar. Eu precisava me sentir mais presente, eu precisava comer me sentindo comendo, tomar banho sentindo que eu estava tomando banho, e não ficar resolvendo problemas ou devaneando enquanto eu estava fazendo isso. Você, Inês, também é instrutora de yoga, não é? Sim, sim. O que Embora não você pode praticante, né? dizer? Atualmente não pratico, não ensino yoga, né? Não ensino yoga, mas sim, eu fiz uma formação no passado. Os fundamentos são os mesmos, né, Sandra? A gente quer aprender, mas não quer aprender assim mais ou menos. A gente quer aprender a base da coisa, que é o que a gente traz aqui para o nosso trabalho também em relação à ansiedade, né? Mas essa questão da mente acelerada, sim, eu também me reconheço como uma pessoa que pensa bastante, que tem uma cabeça que não para. Eu aprendi, estudando um pouco o funcionamento da mente, que é natureza da mente pensar. Essa mente racional, que fica observando as situações, achando isso, achando aquilo, tirando conclusões, imaginando. Tá tudo certo. Agora, existe uma diferença, né, entre a mente que pensa de forma produtiva, né, que é a mente que você até chamou de curiosa. Tem um lado nosso que é curioso. Eu penso assim, sei lá, você vê uma situação qualquer na rua, está passando de carro e você vê uma situação diferenciada na rua. É quase que natural que a sua mente trace sei lá, um paralelo, uma conclusão, pense a respeito daquilo. E a gente não tem muito como impedir isso. Agora, quando a gente está falando da mente ansiosa, aí a gente está num outro departamento, né? Que é a mente que não é só que pensa muito, não é só que é uma cabeça que não para, é uma mente catastrófica, que tem muito medo,
e pensa sobre o futuro sempre com aquele olhar de que algo ruim vai acontecer, o que gera uma série de descargas de adrenalina no corpo, faz com que você fique tenso, como você falou agora há pouco, gera uma série de tensões musculares, né? E isso não é legal. O Dr. Augusto Cury, o psiquiatra, que tem vários livros escritos, que tem um trabalho muito bacana falando sobre ansiedade, inclusive, ele desenvolveu, né, estudou sobre isso, ele deu um título para essa mente que não, essa cabeça que não para, que é o SPA, né, o SPA, que é a Síndrome do Pensamento Acelerado, que é uma coisa muito da modernidade. Eu penso que o mundo digital, ele acelera muito a gente, você, sei lá, na tela de um celular, em questão de segundos, você está aqui, está lá, está vendo isso, está vendo aquilo, troca de tela, e tudo muito rápido, né? Você está conversando e sua caixa de e-mails está se enchendo de e-mails enquanto você está aqui numa live, batendo um papo com a gente. Então, tudo isso eu acho que é o contexto, e nós precisamos aprender a lidar com isso, porque a mente ansiosa, a cabeça que não para do ansioso, além de tudo, traz muito malefício para o corpo, né? Deixa a pessoa mais tensa, com medo, porque o corpo reage à nossa mente, né? Se a minha cabeça não para, meu corpo está em ebulição também, o tempo todo, né? Exatamente. E se a gente, de fato, não se dá conta de que esse processo está acontecendo, realmente isso leva a um nível de estresse e acaba desembocando realmente em sintomas ansiosos. E aí, Exatamente. quando aparece a doença, né, que é esse transtorno de ansiedade, quando a ansiedade já não é mais a natural, a normal, e ela de fato começa a causar prejuízos, dificuldades em tocar o dia a dia, as tarefas até muitas vezes que a gente fala que são as tarefas básicas, a gente acaba descobrindo que a nossa cabeça não para, que isso é prejudicial e realmente traz consequências a hora que a gente está num quadro de, normalmente, uma ansiedade generalizada de um nível mais, né, moderado para um nível mais grave. Graças a Deus, não foi o meu caso, porque apareceu yoga na minha vida e eu me dei conta disso. Mas por Sim, tudo que eu vivi, a história familiar, é o que a gente sempre diz, né, Inês? Nós tínhamos tudo para realmente é. estarmos dentro de um transtorno de ansiedade, desenvolvendo inclusive crises ou mesmo os ataques de pânico. Então, quando a gente de fato não controla, não aprende, não coloca o limite, ou seja, quando a gente não toma conta dos nossos pensamentos, como bem a Inês disse, é natural, e esses pensamentos, eles acabam se tornando, na sua grande maioria, pensamentos negativos, que a gente já sabe que o nosso cérebro não diferencia se aquilo que você está pensando e está no seu campo de imaginação é simplesmente algo que você está processando internamente, ou se aquilo que você está pensando, de fato, é algo que está se sucedendo, é um dado de realidade. Então, independente se você está imaginando, independente se aquilo é real, o seu cérebro vai liberar na sua corrente sanguínea exatamente a mesma química, não importa do que seja. Por quê? Porque todos os processos são internos. Então, se a gente não controla essa mente que não para, se a gente não põe esses limites, o que acontece é um quadro realmente que é um quadro que a gente está vendo aí, né? Uma proporção absurda de praticamente de cada 10 pessoas, uma está em sofrimento de ansiedade. E a maioria delas naquilo que a gente chama de uma ansiedade generalizada, ou seja, a cabeça não para se preocupando, se ocupando com um futuro que pode ser negativo de todas as coisas, né? Nos seus detalhes, ou seja, é como se a pessoa não tivesse paz, como se ela tivesse um motor de carro ligado 24 horas que não desliga. Então a pessoa, de fato, Exatamente. não descansa. É. E qualquer coisa, né, que fique funcionando 24 horas por dia, no mínimo vai ter um desgaste precoce, né? Vamos começar por aí. E depois, na medida em que isso vai continuando, trazendo desgaste emocional, o estresse, como você falou, né? A coisa tende a desembocar realmente num quadro
de ansiedade, e a ansiedade tem graus, e na medida em que ela avança, as limitações também vão aumentando, né? Tem bastante gente aqui com a gente, né, na live. Fê Bandeira, Priscila, querida. Quem mais está aqui? Tá meio ruimzinho de virar esses nominhos aqui. O Rodolfo Luz, também pessoa querida nossa. Silene, Thay Almeida, Eliana. Bom dia para todo mundo. Eu vou fazer um lembrete aqui, essa nossa live matinal, né, de sexta-feira, é para quem cai da cama mesmo, tipo nós duas, né, que acordamos cedo, mas é também um lugar muito especial para você entrar ao vivo com a gente, tirar suas dúvidas, contar a sua história com a ansiedade. Hoje o tema é a cabeça que não para, né? Então, se você tem essa mente super acelerada, não dorme direito, a cabeça não para, não te dá paz, entra ao vivo com a gente aqui que você vai receber uma mentoria nossa. Imagine a mentoria de duas especialistas, né, juntas ao mesmo tempo. E o que você precisa? É só mandar, escrever aí pra gente que você quer entrar ao vivo com a gente, ou mandar um pedido aí, e bora lá, a gente vai chamar você e a gente vai poder falar juntas aqui, né, Sandra? Porque essa é a ideia dessa live, um bate-papo com a gente para receber uma mentoria. Priscila está dizendo aí, positividade para começar o seu dia. Isso aí, muito bom. Cai da cama, mas cai em pé, né, Priscila? Cheia de positividade para começar o dia, muito bom. Então, se tem alguém aí que quer entrar aqui com a gente para bater um papo, fala aí que a gente para na hora que a gente está falando, né, Sandra? A pessoa entra e a gente já embala uma conversa a três aí. Bom, a gente está falando também de uma diferença que existe, né, entre essa mente que é acelerada no sentido da criatividade, da curiosidade, da produtividade. Então, tá, eu penso bastante, eu penso muito, eu tenho pensamentos rápidos, eu resolvo muitas coisas. Beleza, se isso não te traz complicações, tensão exagerada, não aumenta o seu estresse e você realmente é uma pessoa produtiva, produtivo, você resolve os seus problemas com maestria, com desenvoltura, ué, tá tudo certo. Onde é que a coisa complica? É quando essa mente ela não é produtiva. Aliás, a mente ansiosa, de quem sofre de ansiedade, ela não é produtiva. A gente costuma ouvir da pessoa assim, nossa, eu me sinto uma barata tonta, eu penso o dia inteiro e não faço quase nada. Né, Sandra? A gente ouve bastante isso. Nossa, hoje fiquei com a cabeça cheia, pensando, tinha isso, aquilo, aquele outro para fazer e não realizei as minhas tarefas. Então, essa é a diferença entre a mente que é acelerada porque produz e a mente que é acelerada para o medo, para o pensamento de coisas ruins no futuro. E uma outra coisa também, que a gente gosta de diferenciar, a mente, a cabeça que não para do ansioso e a cabeça que não para de quem sofre de depressão. É interessante, né? A depressão, ela é uma situação de mais apatia, de falta de motivação. Porém, a cabeça do depressivo, da pessoa que sofre com depressão, também é uma cabeça que não para. Só que ao contrário, é como se você estivesse remoendo coisas do passado, o que não foi bom, o quanto você sofreu, como as coisas não funcionaram, coisas que você fez e se arrependeu. Então é muito um olhar para o passado. Pessoa que está com depressão, geralmente ela fica mais calada, fica mais fechada, e a cabeça falando de coisas do passado, coisas que já foram e que não volta mais, inclusive, né? Então essa é uma diferença bem legal para a gente observar. A mente ansiosa é uma mente futurista, adivinhatória, né? A mente que tem ansiedade, ela sabe como tudo vai acontecer, vai dar tudo errado lá na frente, né? Ela fica adivinhando, tem uma bola de cristal dentro da cabeça da mente ansiosa. Né? A mente da cabeça ansiosa, ou tanto faz, né? Misturei aí as mentes com cabeça. Mas, enfim, é legal a gente fazer essa diferenciação. E depois entender, né, Sandra, como é que a gente faz para melhorar isso? Né? Você encontrou o caminho da yoga, eu também trabalhei um pouco com a yoga. Opa, tem uma pessoa querendo entrar com a gente aqui. Priscila, vamos chamar a Pri aí? Bora lá. Eu não consigo acionar, eu nem tô vendo. Ah, tá comigo então. Bora lá. Vamos lá. Temos uma pessoa para bater papo com a gente sobre a cabeça que não para. Oi! Olé! A carinha de sono da pessoa.
Que A maravilha, gente só bom não dia! tá, Eu a não. gente só não tá com a carinha de sono porque a gente deu uma maquiada. Ah, tá. Eu É, não sou só da pessoa que estamos. acorda cedo, não. Por livre e espontânea vontade. É? E aí, Pri, como é que é essa questão da cabeça que não para? Conta aí pra gente, como é que é a sua Eu, cabeça, como é que eu vim ela era, como é aqui, que ela tá agora? eu vim aqui para trazer uma problemática para vocês. Opa! Uma coisa que eu tenho recebido bastante nos atendimentos, eu falei, vamos para a mentoria profissional aqui. Eu tenho recebido muitas pessoas com uma ansiedade focada no financeiro. Até mesmo pessoas que se mantiveram bem durante a pandemia, mantiveram os ganhos, não tiveram alteração, mas que estão com essa mente ansiosa, com essa questão da ansiedade relacionada a dinheiro. E também outras pessoas que realmente tiveram aí a perda de emprego ou perda de clientes, quem é empreendedor, né? Então, assim, esse assunto específico aí relacionado à ansiedade, existe uma mente que ela é ansiosa para um assunto só? Ou a mente ansiosa é ansiosa para tudo? Vamos lá. Se você está falando de uma ansiedade que tem um nível já moderado ou grave, a gente vê uma questão muito mais generalizada. Mas, normalmente, o início é focado em uma coisa. É igual a história da laranja podre, né? Que se a gente deixa ela do lado de outras laranjas que estão boas, ela vai apodrecendo tudo. Por isso que a gente diz que a ansiedade ela é cumulativa. Óbvio que, às vezes, existem dados de realidade, né, que promovem isso. Nossa, eu estou preocupado, porque eu acabei de perder meu emprego. Tudo bem, eu tenho meu seguro-desemprego, tenho meu FGTS, mas isso vai durar, fazendo os cálculos, mais 6 meses. Então, o que, que vai ser daqui a 6 meses? Ou seja, é aquela ansiedade que é natural. Por quê? Porque tem um dado de realidade, tem uma situação acontecendo, realmente existe uma questão que sem grana num país e num mundo capitalista você não vive. Então, é uma ansiedade que a gente pode considerar, se ela não está, por exemplo, trazendo prejuízos a ponto da pessoa não conseguir mais dormir, a ponto de realmente a pessoa não conseguir ir para uma entrevista porque ela fica tão nervosa, porque ela precisa conseguir, é algo que a gente entende que faz parte de um quadro e a gente trata pontualmente. Mas, normalmente, o que, que acontece? Essas pessoas que têm procurado são pessoas diferenciadas, porque, normalmente, a gente não procura uma ajuda, a gente não troca, não vai até um especialista dizendo, putz, ó o que eu estou vivendo. Normalmente, eu vou dando o meu jeitinho, né? Eu vou empurrando, e por isso que ela tende a se generalizar para mais assuntos. Então, é normal uma ansiedade por um ponto? Sim, e normalmente esse ponto é um dado de realidade. Agora, o que a gente vê é, quando a pessoa olha para a história dela, muitas vezes ela vê que ela tem picos desse estado de preocupação. Ora é meu filho, ora é minha mãe, ora é não sei o quê, ora agora é o meu trabalho. Então, é um perfil psicológico. E se realmente a gente não cuida, a coisa evolui para uma piora. Quando chegam pessoas assim para mim, eu digo assim, você precisa agradecer. Aí a pessoa diz assim, por que eu preciso agradecer? Porque eu falei, porque você está sendo salvo e você nem sabe por quê. Isso te trouxe até aqui. Mas, na verdade, o que a gente tem que olhar é o que está por trás disso. E se isso não te trouxesse até aqui, eu tenho certeza que isso ia agravar e você ia chegar realmente em outros especialistas médicos, inclusive, já com um quadro muito pior e realmente precisando de mais ajuda. Então, às vezes, isso que acontece é o que a gente fala, né, que é como se fosse um livramento. Ainda bem que aconteceu, porque você está tendo a oportunidade de cuidar de algo que é realmente a raiz, né, o seu funcionamento da mente. Não sei se a Inês pode complementar com alguma coisa, se você iria por outro lado, Inês, conta aí qual que é a tua percepção. Não, eu acho que essa é a trilha mesmo. Acho que a única coisa que é legal a gente pontuar é que o momento que nós vivemos é um momento ansiogênico, a gente poderia falar assim. E se a pessoa é uma pessoa um pouco mais
conectada com noticiários, por exemplo. Então, ela não perdeu o emprego ainda. Mas ela vai lá e assiste o jornal do canal X, Y, Z, e lá está dizendo assim, a Bolsa de Valores despencou não sei de que jeito, as empresas, os investidores estrangeiros não estão querendo mais investir no Brasil. E isso pode gerar um desemprego em massa, coisas desse tipo. É natural que ela vai entrar para um caminho de mais ansiedade, porque a mente, ela é produtiva, ela produz muitos pensamentos. E quando eu olho para algo que pode vir a acontecer comigo, se eu não tenho consciência disso, eu vou entrar naquilo como se já estivesse acontecendo, porque a mente, ela não distingue o real do imaginado. Então eu olho, sei lá, uma pessoa próxima se desempregou, não está conseguindo arrumar trabalho, o mercado dela está mais fechado, eu começo a pensar, nossa, isso pode acontecer para mim. Como se fosse uma espécie de trauma secundário, né? O outro que está com problema, mas eu também trago aquilo para mim. Então, muitas pessoas, porque você citou isso, né? A pessoa não está desempregada, ela não está passando por um problema, mas ela está ansiosa. Por quê? Ansiedade é medo do futuro. Que futuro? O futuro que a minha cabeça está criando, porque o futuro não chegou, eu não sei como vai ser o futuro, né? A gente só tem o hoje, o aqui e agora. Então, eu acho que é bem legal ajudar a pessoa a vir para o presente, né? Ficar no corpo. Teu corpo está onde? Ah, eu estou sentada numa cadeira. Você está desempregado? Hoje não está. Como a Sandra falou, você está sendo salvo todo dia, segue em frente. Ah, e se acontecer este problema? Que essa é a pergunta do ansioso, né? E se né? Sempre. acontecer? Bom, o que eu costumo dizer para o meu cliente, olha, se acontecer, a gente vê o que faz. Não aconteceu ainda, volta, fica aqui presente. Não aconteceu. E quanto mais você perde energia com o futuro, menos pronto você está para as adversidades, que elas podem acontecer. Ninguém está dizendo que não pode acontecer. Mas se acontece e eu estou presente, estou consciente, estou focado, eu tenho mais condições de lidar com aquele desafio, né? Acho que é isso. Faz sentido, Pri? Faz muito sentido. Eu complementaria, né, para essas pessoas que têm um foco só de ansiedade, especialmente o financeiro, e toda vez que a gente fala da questão financeira, isso remete a uma questão de trabalho, de produtividade, de eficácia, né? E mesmo quando a pessoa diz assim, não, mas a minha ansiedade, a raiz dela é porque eu realmente estou com este problema, não é uma coisa que eu estou imaginando, né? Como a Inês falou. Não, é real. E aí, eu costumo dizer assim para a pessoa, falei assim, sim, mas mesmo quando você está diante de uma situação real, ainda assim você tem uma escolha a ser feita. De como você vai lidar com isso. E a gente sabe, inclusive por pesquisas, que quando a gente está realmente num padrão emocional de uma vibração alta, que são alegria, gratidão, contentamento, ver o lado positivo da vida, uma sensação de esperança, a gente se torna 31% mais produtivo. E isso é muito sério. Então, se eu estou precisando, né, realmente me colocar numa eficácia para eu voltar a me entregar, ou para eu ter mais clientes, ou para eu conseguir vender mais, eu necessariamente tenho que sim trabalhar minha mente, trabalhar uma crença que existe, trabalhar uma programação mental, que é esse o nosso trabalho, quando a gente vai, né, na raiz do problema. Para quê? Para você liberar a carga que tem da emoção negativa e você começar a olhar e se conectar com a emoção positiva, porque é isso que vai te tirar do quadro que você de realidade mesmo, né? Não é só do quadro da imaginação. Eu não sei se vocês me perderam porque minha internet está rodando. Não, aqui deu uma travadinha também. Sabe o que eu tenho percebido na vida diária aí? A questão do lema de vocês, né? Foca no que funciona. Quando a gente paca no problema, é lá que a gente coloca a lente de aumento, né? Então o problema fica gigantesco e a gente não consegue ver a solução para esse problema, só consegue ver esse problema cada vez maior. Mas o que eu posso fazer com esse problema, né? Como que eu vou resolver? Então eu tiro o foco do problema e vou para
solução. Às vezes não tem o Boa. problema, né? Que é o que a Sandra falou. Às vezes o problema não existe. Às vezes o problema é uma criação mesmo da mente ansiosa, tá? Focada lá no futuro. E E quando às começa a vezes o problema é a solução, né? né? Como a Sandra falou, se você tem um problema e vem procurar terapia, o problema foi a sua solução. Verdade. Quando a gente foca na solução, magicamente as coisas acontecem, né? Para de protelar, Exatamente. para de reclamar, e aí começa a fluir tudo. Uhum. E como é que é a tua cabeça, Pri? Como é que tá a sua cabeça? O que A você tem minha usado? cabeça. Você usa alguma ferramenta para dar uma... A gente falou, né, que a cabeça de todo mundo não para. Nossa cabeça não para realmente. Como é que você lida com isso? Bem, eu não sou essa pessoa que quando procurei ajuda eu tinha um foco de ansiedade. Eu fui a pessoa que procurou ajuda depois que já tinha muitos focos de ansiedade. E eu divido essas coisas em áreas mesmo. Vamos falar do financeiro, né? Para mim, uma forma de focar na solução e não no problema é ter sempre anotações, né? Ter uma caderneta própria para o financeiro, anotar todos os compromissos, todos os ganhos, ter um controle mais próximo, tirando da cabeça e colocando no papel. Que a cabeça cheia é, é o que complica as coisas e aumenta o nível de ansiedade, né? E É. vou confessar que assim, papel é meu companheiro, meu amigão, porque é para isso, mas é para outras coisas também, até mesmo para limpeza da casa, uma listinha de tudo que tem para fazer e ir ticando para conseguir dar conta de manter o foco, de não ficar parando, procrastinando, protelando tarefas. Então, para mim, o meu companheiro é o papel. Legal. Essa é uma dica que a gente costuma dar para as pessoas que têm essa cabeça que não para, né? Principalmente na hora de dormir. A pessoa deitou, tem até uns memes, né, na internet. Ah, deitei, pensei, vou dormir uma noite maravilhosa. Aí a cabeça começa, né? Tem. Passar todas as coisas do dia, as tarefas do dia seguinte. Então, manter um bloquinho de anotações, um caderno, uma folha, qualquer coisa assim, e anotar. Eu sugiro que use assim lápis ou caneta, porque não é legal ficar na tela do celular, porque isso também dificulta a questão de você pegar no sono, né? Mas ter ali do lado da cama, então, eu estou preocupado que amanhã tem um boleto para pagar, eu não posso esquecer, eu preciso ligar para tal pessoa, preciso marcar uma consulta. Anota, porque aí você literalmente tira da cabeça e põe no papel. Então você já desincumbe a mente de ficar tendo que lembrar uma coisa que você não pode esquecer, ok? Então, quando anota, isso já faz uma diferença, né? Um aprendizado que eu tive com você, Inês, foi a questão do cantinho da preocupação, né? Tirar um momento do dia, tirar um lugar para sentar lá só para se preocupar. Então, quando a mente vem Rapidinho. assim, quando a mente vem, ó, agora não é hora de me preocupar, eu vou me preocupar às 7 da noite, tá bom? A gente se vê às 7 da noite, então, para essa preocupação aí. Legal. Aí você senta lá, faz o momento da preocupação. Peraí, 5 minutos, tá bom. Levanta e vai cuidar da Pronto, eu me vida. preocupei o Muito suficiente. bom, muito bom. É isso aí, Pri, muito legal. Tem mais alguma coisa que você quer perguntar pra gente? Não, vocês viram que eu foquei aqui na solução, né? A cara não estava muito boa, botei um filtro, pronto, Eu assunto vi, você tá assim meio resolvido. brilhandinho, é isso? Tudo maquiada. A Sandra falou que a maquiagem ajudou, já resolvi aqui a maquiagem. Tá vendo? Foca na Você fez solução, foca no exemplo que claro, funciona. né, Pri? Vamos focar Fez na exemplo solução. claro. Tá Meninas, ótimo, gratidão, gostei. parabéns pelo trabalho de vocês. Vocês sabem que Obrigada, são Pri. as minhas grandes mestres, né? Eu acompanho, eu sou fã e vocês são grande inspiração para mim há um tempo já. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau. Um beijo. Tchau, Bom tchau, dia. Obrigada, beijão. Pri. Tchau, Mas obrigada. só fechando, né, complementando e já encerrando a live, o que a Priscila falou a gente tem mestre, mas se a gente não faz a nossa lição, né, não adianta você ter o melhor professor. Não. Então, a gente faz 50%, mas você faz os seus 50%, Pri, e você faz de muito bem feito, então você está de parabéns.
o mérito sempre é de nós, né? Eu digo que quando a gente está numa estrada, é muito mais fácil a gente estar dirigindo com alguém do nosso lado, né? A gente se sente amparado, se sente mais seguro. Só que essa pessoa é copiloto. Ela vai dizer, olha, essa estrada aqui está meio tortuosa. Mas quem vai decidir de fato se você vai pegar aquela estrada tortuosa ou se você vai por um outro caminho, somos nós. O que eu quero dizer para você? É que, de fato, a responsabilidade sobre a nossa vida, sobre a sua cabeça, né? Sobre se você vai controlar ou não esses montes de pensamento, é de verdade de cada um de nós. Então, a gente ajuda, mas se realmente você não puser em prática as coisas que são dessa ajuda, não existe resultado possível. Né? E aí não é o professor que não é o bom professor, não é o professor que não deu a lição, você nem colocou em prática. Então, parabéns para você que resolveu assumir a sua responsabilidade, fazer sua parte. E aí o resultado aparece, né, Priscila? Que é o quê? A vida muda, a gente começa a ser dono de nós mesmos, né? E até o ponto de poder, inclusive, ajudar uma outra pessoa nesse caminho também, né? De se descobrir e realmente se sentir proprietário do tempo de vida que a pessoa tem. Então, um Então, trabalho de parabéns. cocriação, né? Um trabalho de cocriação. A gente sugere, você vai e faz. Se você vai e faz a lição de casa direitinho, não tem como dar errado. Né? Pelo contrário, dá Verdade. muito certo. Né? Então, realmente, você está de parabéns. Muita gratidão. Obrigada. E obrigada por estar com a gente e você também acabar resolvendo talvez algumas dúvidas das pessoas que estavam presentes e que estão assistindo no gravado, né? Exatamente. Então tá. A gente tá já quase encerrando, né, Sandra, a nossa live. E aí, se quiser ficar Sim. com a gente até o final, se quiser se despedir e ir, fique à vontade, Pri. Bora ficar aqui. Então fica. Tá tudo certo. Eu acho que falta a gente só fazer um pequeno comentário sobre as ferramentas de controle, né, para a mente, para a cabeça que não para, que são ferramentas de controle para a ansiedade. A gente falou do yoga, a Priscila falou das anotações, de focar nas soluções, e tudo isso são coisas que realmente ajudam a desacelerar a cabeça, desacelerar a mente. Mas o que realmente trata é a gente ir na raiz do problema, né, para resolver a base. Uma pessoa que tem uma cabeça ansiosa e que não para, ela tem ansiedade. E a ansiedade tem tratamento. Tem solução, né, Sandra? Tem solução. E quem está aqui com a gente sabe disso. E não adianta você achar que a solução para esse problema é simplesmente, então tá bom, vou fazer lá uma meditação, um yoga, vou focar no que funciona. Isso é parte da solução. Realmente a gente precisa, né, de fato, ir naquilo que foi a origem disso, o que trouxe esse tipo de funcionamento mental. E tem muitos nomes, é uma programação mental, é uma crença negativa, é a base do seu problema. E enquanto a gente não conserta isso e resolve isso, a gente realmente tem que sempre estar com outras técnicas para, de fato, controlar essa ansiedade. E, inclusive, os sintomas da ansiedade. Como, por exemplo, uma medicação, né? Então, a cabeça acelerada, ela é normal? É. Mas se você está tendo prejuízos, isso já não é mais normal. Porque a gente não veio aqui para ter... Você não nasceu assim, né? A gente fala, eu sou ansioso. Não, você está, né? Você não nasceu assim. Ah, mas é genético. Sim, é uma tendência que você desenvolve. Mas a gente precisa saber que existe algo que aconteceu na tua vida e isso se pôs dessa maneira. E a gente vai atrás desse algo que aconteceu na sua vida para reprogramar, para ressignificar, para ver de uma forma diferente e você, de fato, tratar a causa, o problema maior. Né? E é esse nosso grande desafio, porque a maioria das técnicas que a gente tem hoje são técnicas que ficam na questão convencional. Perfeito. Não são técnicas que realmente vão aonde precisam chegar, né? Foi.
Bom, nós precisamos encerrar, porque está dando nosso tempo aqui. A Sandra tem um compromisso daqui a pouco. Quem está com a gente aqui na live, quem está assistindo também no gravado, vai saber em primeira mão uma mudança que nós estamos fazendo, começando o ano bem oficialmente hoje, né, Sandra? Porque eu viajei, a Sandra viajou, agora a gente está aqui juntas trabalhando. Nós vamos, a partir de terça-feira que vem, às 9h, 9 da noite, nós temos uma live que acontece aqui pelo Instagram e pelo nosso canal do YouTube também. Aquela live da terça, esta live da terça, é que vai ser a nossa live Chega de Preocupação, Ansiedade Tem Solução. Mudou o título, porque lá nós vamos entregar bastante conteúdo nesse sentido, para ajudar você a fazer o que a Priscila está falando, olhar para a solução, focar no que realmente funciona. E tem muita gente frustrada, né, com tratamentos para ansiedade. A gente quer mostrar que a ansiedade tem sim, tem solução. Você pode ter uma vida normal, plena, ficar livre dos sintomas de ansiedade de forma definitiva. A gente vai mostrar bastante isso na live da terça. E na terça, dia 18 de janeiro, às 9h, 9 da noite, o tema é 4 dicas para saber se a preocupação já é ansiedade. Porque o tema aqui hoje é esse, né? Essa cabeça que não para, que se preocupa. Quando que isso deixa de ser normal para ser uma questão de saúde mental, que é a ansiedade generalizada, tá bom? E na sexta-feira da semana que vem, eu vou estar no treinamento, a Sandra vai tocar a live sozinha, mas vamos lá. Nós vamos chamar a live de sexta de bate-papo com Inês e Sandra, que vai acontecer exatamente isso aqui que a gente fez. Nós batemos um papo delicioso com a Priscila. Você pode entrar com a gente ao vivo, como a Priscila fez, para você poder receber uma consultoria nossa, uma mentoria nossa, aqui, ao vivo, e ainda ajudar muitas outras pessoas. Na semana que vem, na sexta-feira, o tema é tensão e cansaço no corpo, que também é fruto de ansiedade. Sofre disso, vive tenso, não relaxa de jeito nenhum, tem dores pelo corpo por causa da tensão vinda da ansiedade. Vem pra cá, nós vamos conversar sobre isso na sexta, tá bom? Algo mais, dona Sandra? Dona Sandra disse que tá de bom tamanho. Então, bora lá. Nós vamos deixar você com o nosso lema, né? O lema que eu e a Sandra desenvolvemos aqui para nós, mas que a gente quer que seja o seu lema também. E hoje a gente tem uma pessoa aqui com a gente, a Priscila, que nós vamos deixar a Priscila falar em alto e bom tom o nosso lema, até porque ela também usa isso o tempo todo, né? Priscila também assumiu esse lema depois que fez o nosso tratamento online, o programa Chega de Ansiedade. Está com a gente, terapeuta hoje em dia, ajudando outras pessoas. Olha que coisa maravilhosa. Então, vamos lá, Priscila. A gente vai só te acompanhar. Fala aí, o nosso lema que a gente quer que seja o lema de todo mundo. Foca no que funciona. É isso aí. Foca no que funciona, galera. Beijo grande para todos vocês. Tchau, tchau.